iremos até você e levaremos um folder para que você possa levar para a sua casa. Obrigado. Queridos, há algo que, inexplicavelmente, para muitos, mas para nós que conhecemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, as coisas ficam mais claras, mais compreensíveis. Preste atenção, por que eu estou dizendo isso? A Sara abriu a reunião com um salmo, onde Davi nos exorta a confiar no Senhor. Amém? A confiar no Senhor. Depois, durante a oração, o Paulo Eduardo citou aqui uma palavra que é chave no tema dessa pregação, que é infalível. Ele citou aqui textualmente a palavra infalível. Então, queridos, podemos sentir claramente o mover do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra que nós vamos meditar e refletir nesta manhã, ela tem um tema que é nossa aliança com o Deus infalível. A minha e a sua aliança com o Deus infalível. Então, dentro de tudo aquilo que nós vamos meditar e refletir, o livro central que nós vamos trabalhar é o livro de Josué. E se o irmão do Data Show puder projetar Josué 21, 45, eu agradeceria. Livro de Josué, capítulo 21, verso 45. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Queridos, o Deus infalível, o Deus a quem eu e você servimos, o Deus em quem eu e você, ou com quem eu e você estamos aliançados, é um Deus infalível. É um Deus que não falha. É um Deus que tudo aquilo que Ele prometeu a mim e a você, Ele irá cumprir. Então, eu e você que está em casa, queridos, preste bastante atenção na reflexão sobre essa palavra. Nós que estamos aqui, vamos prestar bastante atenção na reflexão dessa palavra. Porque é uma mensagem de Deus que vai nos fortalecer, que vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida segurança, tranquilidade, que vai trazer sobre nós a certeza do caminho que nós temos caminhado, de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então esse versículo que eu li, ele está contextualizado dentro de uma leitura maior que nós iremos fazer para a nossa meditação. Então há aqui comigo e com você uma verdade absoluta. Nós estamos aliançados com o Deus infalível, o único Deus. O único Deus. Não existem outros deuses. Não existem homens que sejam infalíveis. Mas existe um Deus infalível. O Deus de Israel. O Deus que nós servimos. O Deus que nós temos buscado todos os dias. E por isso nós somos felizes. Por isso nós somos abençoados. Então,
É importante que tudo aquilo que Deus disser e prometer a mim e a você, saiba que Ele irá cumprir. Tudo aquilo que Deus disser a mim e a você, Ele irá cumprir. Não há como ser diferente. Por quê? Porque está na sua palavra. Está registrado nas Sagradas Escrituras. E o caráter de Deus é um caráter imutável, inabalável, e que em nada tem a ver com o meu caráter e com o seu caráter, que é o caráter do homem, corruptível, pecador, limitado. Temos procurado melhorar, temos buscado e nos fortalecido no Senhor, mas sabemos que somos limitados, queridos. Somos limitados. Então é isso que nós precisamos entender. E eu gostaria, antes de ler o texto básico, contextualizar para mim, para você e para todos aqueles que nos acompanham nesse momento nas redes sociais, sobre Josué. O livro de Josué é considerado um livro histórico, assim como o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são livros históricos. E esse livro de Josué, aquilo que está relatado, data de 1400 a 1200 anos antes de Cristo. Antes da vinda de Cristo a essa terra. Então, é sobre este livro que nós vamos meditar. E esse livro, ele faz um registro histórico da entrada do povo de Israel na terra prometida. Então, o relato aqui é um relato histórico do povo de Deus entrando em Canaã. Nós sabemos que Josué era o moço de Moisés, vamos chamá-lo assim. Ele acompanhava Moisés a todo tempo e em todo lugar. A Bíblia diz que Josué, quando Moisés não estava na tenda fora do arraial, Josué ficava à porta da tenda, onde Moisés entrava para conversar com Deus. Então, esse é o autor, possivelmente o autor, mas é quem vivenciou, Josué, esses momentos que nós vamos exatamente meditar sobre eles. Então acompanhem comigo a leitura de Josué, capítulo 23, o irmão lá da Data Show, coloque capítulo 23 de Josué, a partir do verso 1. Vamos à leitura e entendimento da palavra. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Verso 3. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, verso 5, o seu Deus,
as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará, ele está falando das nações, de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Verso 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles. Verso 8. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilha e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Verso 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Ela foi lida e nós iremos, Senhor, debaixo do Teu Santo Espírito, debaixo da ordenança e condução do Teu Santo Espírito, refletir sobre ela e entender tudo aquilo que o Senhor quer trazer para todos nós que somos o Teu povo. Abençoa-as a cada um de nós nesse tempo que estamos tendo aqui na Tua presença. Começamos com a abertura desse culto e a leitura de um salmo maravilhoso. Louvamos ao Senhor, dizimamos na Tua presença, oramos pelas necessidades de cada um de nós, da nação brasileira e da nação de Israel. Agora, Senhor, continua aliançado conosco nesse tempo. Dá-nos, Senhor, poder expressar como instrumentos Teus tudo aquilo que está no Teu coração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vejam que palavra tremenda. Veja que palavra maravilhosa. Veja que promessas maravilhosas Deus traz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ao dizer, através do livro de Josué, que todas, sem exceção, todas as palavras, todas as promessas, tudo aquilo que Deus um dia falou para mim e para você, se cumpriram. Se cumpriram. Eu disse para vocês que Josué viveu 1400 a 1200 anos antes de Cristo. O relato que ele faz neste livro data dessa época. Se formos ver os estudos teológicos, há uma discussão desnecessária colocar aqui
sobre quem seria realmente o autor do livro de Josué? Sabemos sim que não foi Josué integralmente quem escreveu o livro, mesmo porque ao final, no capítulo 25, fala exatamente da morte de Josué. Então ele não poderia estar relatando esse fato, certo? E como no final fala também sobre o sumo sacerdote Eleazar, crê-se que talvez Finéias, filho de Eleazar, é que tenha ultimado os escritos desse livro. Mas são considerações de estudos teológicos e apenas uma contextualização, porque eu acho que nós precisamos sim desses embasamentos históricos, porque isso acrescenta em muito na nossa fé, na firme convicção de tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus. Mas vejam que ainda que nesse tempo, 1400, 1200 que sejam, anos passados, a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Então, queridos, o que está na palavra de Deus, aqui, no livro de Josué, é aquilo que estará e vai acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo. Tudo aquilo que está lançado na palavra, tudo aquilo que está escrito na palavra, é algo que se cumpre na eternidade dos tempos. É algo que está posto para se cumprir na eternidade dos tempos. Quando eu e você fomos criados, quando nada ainda existia, o Senhor já sabia de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Isso transcende todo o entendimento humano. Então tenha isso firme no seu coração. O Senhor é o mesmo. Ele não muda. Por isso nós podemos nos regozijar em um Deus que é infalível. Infalível. Ele não falha. As promessas, tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, tudo aquilo que Ele tem prometido para mim e para você, tudo aquilo que Deus tem reservado na vida dessas crianças que estão aqui. Olha que bênção essas crianças. Olha que bênção essas crianças. Ouvindo a palavra, sendo ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos a obra que Deus está fazendo nesse momento na vida de cada uma dessas crianças. Mas uma coisa nós temos certeza: Ele é um Deus infalível, e isso vai se cumprir na vida de cada uma delas. E nós sabemos que são coisas boas, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã e dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória a Deus. Então, queridos, Deus vem narrando através dessa leitura de Josué, porque Ele faz uma retrospectiva. Quantas nações foram derrotadas por Deus? Você pensa que foi fácil o povo atravessar o Jordão e chegar na terra prometida? Não foi fácil, não. Tinham muitos inimigos, nações poderosas, nações poderosíssimas, os amalequitas, outros povos, que tiveram que ser derrotados progressivamente pela força e o poder de Deus. Só que nós estamos lendo e meditando no capítulo 23 do livro de Josué. Mas se nós rememorarmos o capítulo 1 do livro de Josué, ele escreve lá,
dito a ele pelo Senhor: onde tu colocares a planta dos teus pés, será possessão sua. Então, aqui no capítulo 23, Josué está escrevendo tudo o que aconteceu. Desde quando o Senhor disse para ele: Josué, Moisés é morto, já está descansando, já está nos meus braços, descansando. Agora você, Josué, fique firme. Você vai fazer o meu povo entrar na terra prometida. Onde você puser a planta dos seus pés, você terá como possessão. Eu não vou te abandonar. Em momento algum, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu sou contigo, disse o Senhor a Josué. E ele tomou posse dessa palavra. E quando você vem aqui e ouve do Senhor, através da leitura da palavra: eu sou contigo, eu te abençoarei. Você toma posse disso, queridos? Nós efetivamente tomamos posse e vivemos essa realidade? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não pelas circunstâncias, não pelo que está acontecendo ao nosso lado, mas viveremos pela fé. Então, quando nós vamos meditar na palavra, eu quero coloca para mim o verso 1 do capítulo 23 do livro de Josué. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada. É o que eu disse antes para vocês. Esse relato do versículo 1, ele está centrado no que no capítulo 1, no verso 3, a palavra de Deus diz, quando o Senhor falou: como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, isso foi uma promessa da parte de Deus ao povo de Israel. O Senhor, no início da jornada de Josué, falou: olha, como eu prometi a Moisés. Deus não falou como eu prometi a você, Josué. É como eu prometi a Moisés, mostrando para mim e para você a fidelidade de Deus. Mostrando para mim e para você a infalibilidade de Deus. O Deus infalível. Um Deus que não falha. Então ele mostra aqui para mim e para você que essa promessa feita a Moisés se cumpriu através da vida de Josué. Queridos, preste atenção uma coisa. Muita coisa, Paulo Eduardo, que Deus tem prometido a você, talvez se cumpra na sua geração, na sua descendência. Vão se cumprir lá na frente, na sua descendência. Porque aqui ele prometeu a Moisés, mas foi Josué que experimentou a entrada na terra prometida. Vejam, queridos, que há algo maravilhoso nisso. Se eu e você perseverarmos na presença de Jesus, de Deus, de Jesus, junto a Ele, pode ser que eu e você não experimentemos de uma promessa, mas a nossa descendência irá experimentar. E isso é tremendo, isso não tem preço. Isso não tem preço. Por isso a Bíblia nos diz para nós permanecermos, seguirmos, irmos adiante, servindo ao Senhor.
Quando você serve ao Senhor, você conquista as coisas para você, mas talvez isso não seja o mais importante. O importante seja o que você conquista para a sua descendência. Isso faz toda a diferença. Isso, tendo você e eu em mente, porque nós servimos a um Deus infalível, a um Deus que não mente, um Deus que promete e cumpre. Isso é do caráter de Deus. Ninguém muda o caráter de Deus. Sabe por que ninguém muda? Porque Ele criou todas as coisas, inclusive o caráter. Quem ensinou? A Bíblia pergunta: quem ensinou as coisas para Deus? Não tem. Ele criou todas as coisas. Ele é que nos ensina. Ele é que nos ensina. Não há quem possa ensinar nada a Deus. Nada. Então, no verso 3, projeta o verso 3, nós vamos ficar no capítulo 23. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas estas nações por amor a vocês. Olha, queridos, nós podemos até olhar no Velho Testamento e não entendermos muito bem o amor de Deus quando nós comparamos com o Novo Testamento através de Cristo Jesus. São contextos históricos diferentes. No Velho Testamento, Deus estava levando o seu povo, que estava cativo, a entrar na terra prometida. Então era tempo de conquista, era tempo de guerra, era tempo de luta. Mas aqui está relatado por Josué que Deus, tudo o que Ele fez até aquele momento, foi por amor a mim e a você. Efésios coloca isso muito claro para mim, quando diz que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Então, queridos, nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. O mover de Deus, ele é feito por amor. Todas as atitudes de Deus, tudo aquilo que Deus nos concede, até as provações, Ele o faz por amor da minha vida e da sua vida. Porque nas provações também, nós somos fortalecidos, são oportunidade para nós crescermos espiritualmente. Às vezes nós achamos que nós espiritualmente já somos fortes, mas não, nós somos fracos. De ânimo dobre, de uma hora está de um jeito, de outra hora está de outra. Isso é próprio da natureza humana, da fragilidade da natureza humana. Então Deus permite algumas provações, para que eu e você sejamos fortalecidos, para que a nossa fé aumente, para que nós confiemos, como diz o salmista, como a Sara leu aqui na abertura, confiemos no Senhor, o Senhor que é infalível, como o Paulo Eduardo colocou aqui durante o momento de oração. Olha, queridos, a hora que aquilo foi acontecendo no culto, eu falei: que isso, Senhor? Tudo que eu vou pregar, o Senhor está falando. Tudo que está preparado, o Senhor está falando. Olha que maravilha, queridos. Tudo que eu estou falando. A abertura falou, a reunião de oração falou, o louvor falou. O louvor falou, todas as promessas se cumprem, se cumpriram. Foi uma das canções cantadas aqui. Eu fico assim, né? E nessa hora você é tomado totalmente pelo poder do Espírito Santo. Você não consegue se deter, a menos que você, né? Ali, mas o Espírito Santo vai te levando. E Deus vai falando, e vai nos abençoando e nos fortalecendo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Verso 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Queridos, para conquistar o que o Senhor tem para mim e para você, para conquistar o que o Senhor tem para nós precisamos ter disciplina. Precisamos ter disciplina. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda fala de quê também? Resiliência. Você se manter no caminho reto, na verdade, você tem que ter resiliência. O mundo fica soprando coisas. O mundo fica tentando nos contaminar, nos tirar do caminho, nos tirar do propósito. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar. Nós temos visto muito isso nesses tempos de pandemia. A quantidade de informações falsas, errôneas, com o intuito de deixar todo mundo desnorteado. E muitos pode se apostatar na fé por causa das circunstâncias como essa. Mas nós não somos daquele que retrocede, amém? Nós caminhamos para o alvo, amém? Nós caminhamos para o alvo, nós não retrocedemos. O diabo tem que saber disso. Satanás e seus demônios têm que saber disso. Que nós não retrocedemos. Nós caminhamos para o alvo. Estamos firmes no nosso propósito com Cristo Jesus. Firmes, firmados na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Não vamos nos desviar para lado nenhum. Vamos continuar firmes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O verso 8, do mesmo capítulo 23, fala: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Olha, queridos, esse versículo nos fala de sermos constantes na presença de Deus, de estarmos com toda a nossa confiança no Senhor, apegarmos mesmo ao Senhor. Nós não podemos, quando as dificuldades surgem, queremos buscar solução naquilo que está fora da palavra de Deus, ou buscarmos aconselhamento fora daquilo que são as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Pessoas que conhecem os princípios da palavra de Deus. E tantas são as dificuldades. Às vezes a dificuldade no trabalho, uma dificuldade econômica, uma dificuldade de relacionamento interpessoal, uma dificuldade de relacionamento familiar. Quantas coisas podem surgir nas nossas vidas. E você e eu, ainda que como cristãos, não estamos livres disso, queridos. Não estamos livres disso. Certo? Nós não vivemos numa bolha. Deus não nos colocou numa bolha. Jesus falou, eles estão nesse mundo. Mas protege eles do mundo, Senhor. Mas não precisa tirá-los. Não agora, porque eles vão cumprir um propósito. Só vai tirar a hora que eu acabar de cumprir o meu propósito. Aí o Senhor me recolhe. Aí o Senhor te recolhe. Mas enquanto houver propósito na sua vida, Ele não vai te recolher. Ele vai te sustentar com a sua destra fiel, que é Cristo Jesus. Mas nós temos que nos apegar ao Senhor. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Não ficar ouvindo e influenciado pelas mensagens do mundo. Isso não. Nós precisamos ser fortes. Provérbios capítulo 3, ele fala para nós no verso 5, que é preciso nós confiarmos no Senhor e não no nosso entendimento. O nosso entendimento é falho. O nosso entendimento só tem valor quando a palavra de Deus é revelada para mim e para você. Através da palavra, do Logos transformado em rema, aí nós vamos entender o que Deus quer falar para mim e para você, o que Deus tem.
O verso 9 diz que o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Verso 10, por favor. Mas apeguem-se somente ao Senhor. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Quando você ora, você traz à memória de Deus o que Ele prometeu para você? Pode fazer isso, Senhor. O Senhor prometeu ao seu povo que nós venceríamos todas as nações, todos os inimigos, todos os que levantassem contra nós, cairiam segundo o teu poder e a tua vontade. Queridos, se nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, é lícito que você diga isso para Deus. Deus não vai se sentir ofendido com isso. Ele vai entender que você conhece a sua palavra. Ele vai se alegrar no seu coração, porque você conhece a palavra de Deus. E você simplesmente está trazendo aquilo que está escrito. Você está resgatando o que está escrito para a reflexão sua juntamente com Deus. Sabe quando você faz isso? No seu devocional com o Senhor. Esse mês de janeiro, a Sara bem lembrou, é o mês segundo a campanha de primícias, o mês para nós refletirmos sobre o meu e o seu devocional com o Senhor e buscar o novo de Deus para o nosso devocional. Isso é fundamental, isso é tremendo e nós precisamos fazer isso. Aí o verso 14, eu já estou caminhando aqui para o fechamento da palavra. O verso 14 diz o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Eu quero fechar essa palavra fazendo uma leitura de 2 textos bíblicos que falam de Davi e a sua descendência. Preste atenção. 1 Crônicas, capítulo 28, versos de 2 a 7. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construir. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome. Pois Davi, você é um guerreiro. Glória a Deus. O Senhor deve ter pensado assim: glória a mim que você é um guerreiro. Eu precisava de um guerreiro. Você combateu muitos combates, você matou muita gente. Era uma necessidade. Era um momento. Eu estava estabelecendo o meu povo. Inimigos se levantavam. Então, você fez isso, Davi. Eu não vou deixar que você construa o templo. No entanto, continua dizendo Davi, no capítulo 28, no verso 4 de 1 Crônicas. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentro de toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. O Senhor me disse: seu filho Salomão, presta atenção, o Senhor disse a Davi: seu filho Salomão
é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, e se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Agora nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 1, versos 7 a 12. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, tempos depois, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a sua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria, conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse povo tão grande? Aí Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também, Deus é rico em misericórdia e bondade, né, queridos? Mas também darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum terá depois de você. Olha, queridos, nós precisamos entender essas coisas de Deus. Isso aqui mostra a fidelidade de Deus. Mostra que Deus é infalível, porque Salomão construiu um templo maravilhoso para o Senhor. Mas não é porque foi um templo maravilhoso. O que nós temos que ter em mente é que se cumpriu aquilo que Deus prometeu. Isso aqui é cabal. Isso aqui é uma prova inconteste. E teriam outras milhões de provas que nós temos experimentado. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Promessas de Deus que vão se cumprindo. Coisas que eu pedi, coisas que eu imaginava como homem antes de conhecer a Deus, Deus está cumprindo agora. Eu tenho assistido o cumprimento daquilo que eu pedi a Deus, sem conhecer a sua palavra, como um homem limitado, pecador, distante totalmente de Deus, mas cujos pensamentos e vontades não eram para o meu bem, mas eram para um bem coletivo. Deus hoje está cumprindo isso. Então, eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado isso. Lúcia, vem aqui um pouquinho, por favor, para me ajudar ali. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você, e essas perguntas, elas encerram esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Sabe por quê que muitos de nós não experimentam essa realidade? Você sabe por quê? Muitos de nós, essa palavra é forte, hein? Muitos de nós temos banalizado o nosso relacionamento com Deus. Temos banalizado. Fazemos a coisa de qualquer jeito. Fazemos a coisa do nosso jeito. Qualquer jeito aqui é do nosso jeito. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual e de uma ordenança espiritual de Deus. Isso Deus traz para nós quando nós congregamos numa igreja. Ei, você que está em casa me ouvindo, vem para cá. Vem para cá. Se achegue mais próximo aos pés do Senhor. Você que às vezes
se distanciou pela questão da pandemia, e houve um momento que isso aconteceu na vida de todos nós, inclusive na minha vida, um distanciamento físico do templo, por uma necessidade real na pandemia. Mas Deus foi preparando todas as coisas, as vacinas, instruindo os cientistas de como é a realidade desse vírus, dessa doença. Você que está em casa nos assistindo e que faz parte da comunidade, volte aqui para os pés do Senhor. Venha louvar e glorificar o nome de Deus aqui. Porque aqui o Senhor derrama as suas bênçãos e determina a vida eterna, diz a palavra. Está escrito na palavra. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Você precisa se alegrar de novo. Então, não vamos banalizar o nosso relacionamento com Deus. Você é um cristão que conversa com Deus? Como é que está o seu devocional com o Senhor? Você tem entrado no seu quarto e falado com o Senhor? Falado em secreto com Deus, e Deus que te ouve em secreto tem estabelecido um diálogo com você? Como é que está o seu devocional com o Senhor? Invista no seu devocional com o Senhor, para que as promessas venham reveladas por Deus e que elas possam em tempo oportuno se cumprirem na sua vida. Isso é fundamental. Precisamos ler e meditar na palavra, porque são esses diálogos com o Senhor que gera sobre as nossas vidas promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas, porque Ele é um Deus infalível, Ele é um Deus que não falha, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Vamos ficar de pé. Nós vamos ser ministrados agora com uma canção que vai fortalecer a minha vida e a sua vida. Você que está em casa vai receber também a ministração através desse louvor, para que você seja fortalecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a vontade do coração de Deus. E Ele vai falar poderosamente com cada um de nós. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Oh Deus, ministra sobre as nossas vidas. Ministra com teu amor, com a tua misericórdia e com a tua bondade. E traz paz sobre cada um de nós. Infalível, tomou meu coração. O teu amor, encontrei a paz. Oh Deus, em ti seguro estou. aleluia. E eu daria tudo pra contar tua história, pois sei que tu me chamaste. Oh Deus, Tu me chamaste. Eu me perdi pra sempre. Eu me perdi pra sempre em tua promessa. Não me esconderei, não me esconderei, não me esconderei. Jesus, eu creio em ti, contigo eu vou aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da terra, pois tu és o Filho de Deus. O mundo saberá que tu és Deus, tu és Deus. Jesus, eu creio em ti, contigo eu vou aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da terra.
e o mundo saberá que tu és Deus, tu és Deus. oh Deus. Maravilhoso, Deus. Oh Deus, feche os seus olhos nesse momento, queridos. Eleve os teus pensamentos ao Senhor. Não deixe que nada te roube agora, te leve a pensar em outras coisas. Não, não. Teus olhos fechados, teus pensamentos no Senhor. Como foi dito aqui também, Ele está sentado num alto e sublime trono. Imagine o Senhor nos céus, acima dos céus, sentado em um alto e sublime trono, e olhando para mim e para você, nesse momento de celebração ao seu nome. Pai, queremos dar glórias a Ti, Senhor. Queremos confessar, Senhor, o nosso amor pelo Senhor, a nossa dependência e confiança no Senhor. Vem, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, derrama no Teu amor sobre as nossas vidas, resplandeça, Deus, a Tua face sobre cada um de nós e nos dá a Tua paz, pois só Tu és Deus, pois só Tu és Deus. Jesus, eu sei disso, eu sei disso, que Tu és o Filho de Deus, infalível, infalível, e queremos Te agradecer por isso. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória. Alcança, Senhor, com Teu poder a vida de cada um de nós, não só aqueles que estamos aqui, mas todos aqueles que nos acompanham nesse momento através das redes sociais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Você que recebe, aplauda ao Senhor. Dê um brado de vitória a Ele, e que Ele seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Aleluia.